Olá, senhores. Hoje no Brinda Essa eu estou com um colega de profissão, o meu amigo aqui, o Tony Vieira, que ele é o sommelier IWTO, FISA, juiz de vinho, e hoje o tema da gente hoje vai ser Amarone. Olá a todos, eu me chamo Tony Vieira, eu sou atualmente sommelier do DOC, atuo na área há 10 anos, sou formado pela FISA, Federação Italiana de Sommeliers, e sou formado também pela ABS São Paulo. Beleza? E hoje aqui no nosso papo do Brinda Essa a gente vai falar de um ícone do nordeste da Itália, na região do Vêneto. A gente vai falar sobre o Amarone da Valpolicella. Esse é um vinho que é um dos meus queridos quando eu entrei no mundo dos vinhos, devido à forma como ele é feito, é bem histórico, é da época do Império Romano. Eu acho que o Tony sabe que o Amarone, ele nasceu, vamos dizer assim, por um acidente, que no caso lá era feito o Recioto, né? Que é um vinho de sobremesa feito nos festivais. Só que o produtor, ele esqueceu uma na época, né? Não era barricas, em tonéis, eram em âncoras. E essa ânfora, perdão. Essa ânfora ela acabou fermentando totalmente. E quando o produtor foi lá pegar a ânfora, provou o que era o Recioto e viu que o vinho estava todo fermentado. E em italiano, amaro é amargo. Quando ele provou e falou assim, está amaro. Aí o outro foi e provou e falou assim, ó, não está amaro, tá tropo, né? Que é mais em português. Tá Amarone. E assim nasceu um Amarone, por acaso. E ele é um vinho bem, vamos dizer assim, bem complexo de ser feito, porque ele é feito com uvas pacificadas. Vem a colheita, ele é colocado em esteiras e passa de 20 a 30 dias, correto, Tony? Pode passar mais de 2 meses, Mais de até dois mais de dois meses, meses, né? certo? Passa até mais de 2 meses fazendo o apacimento, certo? Então, Uhum. assim, o que eu acho interessante no Amarone também, que muitas vezes a gente não fala, até pela fama do Amarone, a gente não fala muito das uvas, né? Que é a uva Corvina, né? Corvina Veronese, né? E Isso. Corvina Veronese tem sua origem, né, em Verona, por isso que chama-se Veronese, na região de Valpolicella, né? Então é uma uva que na sua origem ela produz vinhos mais leves, e com acidez mais elevada, e na realidade quando ela vai fazer o Amarone, eles fazem esse processo de apacimento justamente para dar mais estrutura, mais corpo a esse vinho. Porque assim, na esteira ela vai acontecer o quê? Vai ficar num lugar ventilado, não vai ter umidade, vai evaporar todo o líquido, então a uva perde a capacidade de 50% da água, né? Fica só, a gente vai assim, só o suprassumo do suco da uva. Aí daí, como ele falou, né? Tem a covina e vem a molinara e rodinela em pequenas partes, correto? Pequenas quantidades. Então, assim, o mínimo, né, que você pode ter no Amarone para a Corvina é 45% e no máximo 95%. Então, com isso a gente já percebe que ela é realmente a uva principal do Amarone. Uhum. E tipo assim, eu gosto de brincar com meus clientes aqui que eu falo que o Amarone é a cereja do bolo. Porque as pessoas se enganam com ele, porque assim, ele na boca, ele tem aquela estrutura. Aí tem cliente que não sabe ainda, que está começando no mundo do vinho, quer começar por ele. Mas ele é um vinho para fechar um jantar, porque o teu álcool dele é bem alto. O mínimo que eu já encontrei num Amarone foi 14, mas chega a 15, 15,5. Por aí vai, não é? Por lei, né, de classificação, no mínimo tem que ser 14 graus alcoólicos, né, e aí por diante, com 9 gramas de açúcar por litro. Os demais, com maior teor alcoólico, suportam até 12 gramas por litro. Por isso, essa fruta bem madura, compotada, que a gente encontra no Uhum. Amarone, devido ao seu açúcar residual, também se torna um vinho mais macio, né? mais sedoso, um vinho untuoso, que é o Amarone. E o comparativo que ele falou assim da quantidade de açúcar, se a gente pega as 3 colherzinhas de café, correto? Por litro de vinho. Interessante. Por aí, né? Interessante. Interessante. Deixa eu colocar aqui para ti. Esse aqui é o Amarone da Valpolicella. Ele tem aqui, ó, 15,5 de álcool. Mas eu acho que em boca ele não aparece tanto. O interessante é a gente perceber que esses 15,5% do Amarone não tornam o vinho doce, porque nós temos outros componentes, né, que agregam, por exemplo, a intensidade de frutas, né, uma acidez elevada para poder comportar e casar com todo
é, açúcar residual. Então, isso faz um vinho intenso, complexo, é um vinho macio, untuoso. Então, é um vinho que tem personalidade, um vinho que diz a que veio. Então, é um vinho diferenciado. Então, o Amarone, e é o meu vinho preferido da Itália. Eu até fiquei feliz quando você falou, é Amarone, é o preferido. Eu gosto muito, estou estudando muito Barolo, gosto muito de Barolo, a região é muito, mas sempre o Amarone foi meu vinho preferido, né? Ele é um ícone, como eu falei no começo do vídeo, ele é um ícone da Itália, e você fala da região nordeste da Itália, vem ele, e já da norte vem o Barolo, é uma das peças. O Amarone aqui, quando ele é pedido, já geralmente os clientes que já pedem o Amarone já conhecem, já subiram todo o topo da pirâmide, e aí eles gostam de brincar comigo de fazer a harmonização. Assim, eu gosto de colocar muito com carne, tipo, estinco de vitela, um cordeiro, até uma carne de caça, entendeu? Eu já provei uma vez com um ragu e polenta cremosa. Tem ficado fantástico, né? Cara, ficou top. Ficou top. Só que o rapaz que estava na mesa comigo, na confraria lá, ele não comia nada, ele se embriagou muito rápido. Porque assim, ele, não, levinho, a primeira, a segunda tava meio over. Acho, às vezes um vinho muito macio, né? Isso. Muito untuoso, e às vezes exagera, né? A chegar a parecer até quase com a viscosidade de um vinho do Porto, né? Então as pessoas Uhum. vão rapidamente. Então agora vamos ver o que tu encontrou na taça. Vamos ver aqui. E só frisando. Geralmente a gente coloca, eu faço isso. A gente coloca no decanter. Mas como eu sabia que o Toninho ia vir a um certo horário, eu cheguei 2 horas antes e deixei a garrafa aberta. Justamente para a gente não precisar colocar no decanter. Ela está evoluindo por si própria na própria garrafa. Bem, e Timão, você já percebe aqui, né, a presença dos aromas. É um vinho bem intenso, bem aromático, remetendo a essas frutas maduras, né, mais compotadas, em geleia. Então é um vinho. Uhum. Eu cheguei a salivar aqui. Assim, no meu nariz veio ele é potente, né? Veio muito amarena e alcaçuz. Sim, com certeza. Tem uma especiaria doce também, então é um vinho bem complexo. Em boca, tu achou o quê? Embora seja um vinho bem corpulento, mas tem uma acidez que, né, equilibra muito esse conjunto de fruta, né, os taninos bem macios, estruturados, mas muito bem feitos, bem macios. Então é um vinho muito elegante. É um vinho, falar do seu vinho preferido é algo muito fantástico. A Amarone da Valpolicella. Tony, agora vamos entrar um pouco mais na parte profissional. Sim. Assim, da como você entrou no mundo, do nosso mundo dos vinhos. Assim, eu entrei no ramo de garçom, né? Entrei no ramo de restaurantes e sempre trabalhei muito em casas que não tinham muito esse contato com o vinho. Então eram casas mais simples, né? Que não se trabalhava mais com cerveja. Aí em 2013 eu entrei numa casa, né? Eu entrei no Caravaggio, né? A famosa Casa aqui onde em eu Fortaleza. entrei no Caravaggio. E ali eu me deparei com aquela quantidade de vinhos e comecei a ver realmente o que era o vinho, né? A importância que tinha uma bebida. Algo até então era desconhecido. E sempre ao chegar em casa eu ia para o YouTube. Era muito cobrado pelos maîtres, gerentes nessa época, né? Então eu ia para o YouTube e ficava até 6 horas da manhã estudando como abrir a garrafa, como servir o vinho, né? Toda essa questão de harmonização também. Então fazia muito isso no início. Aí depois me interessei pelo curso, né? Para fazer um curso, para me especializar. Em 2015 eu tive a honra de participar do primeiro
curso de sommelier aqui de Fortaleza, que foi o curso da FISA, né? Então, me formei em sommelier em 2015 e em 2022 fiz o curso da ABS São Paulo também. Então tu foi da primeira turma do Marco Ferrara, Da correto? primeira turma A do, primeira do, do turma do, Marcos. do mestre, né? O mestre é uma figura que ele certificou vários sommeliers aqui na nossa capital. Inclusive eu. Acho que sou da terceira turma, salvo engano. Da terceira turma. O vinho é muito complexo. Mas, Tony, tu sentiu depois do pós-pandemia, esse boom? O nosso público evoluiu bastante. Aqui no restaurante La Itália, eu senti isso. Nosso cliente que não tinha tanta noção de vinho, acho que ficou muito recluso em casa devido ao lockdown, ele veio com munição, com muita pergunta, Isso. dúvida. Ele já sabia, alguns já tinham já o norte de harmonizar. E para ti, te pegou de surpresa, tu estava preparado? Assim, a gente percebe o crescimento das pessoas com relação a entender sobre o vinho, né? Então, eles vieram realmente com mais perguntas. Eu acho que esse tempo da pandemia serviu para que nós valorizássemos mais, né, aquilo que já tínhamos, Uhum. né? Então, as pessoas, cada dia que passa, eles querem mais saber sobre vinho, né? Então, hoje em dia, a gente não pode falar algo aleatório, porque os clientes já estão bem munidos, bem preparados, né? Claro, nas suas limitações, mas são muito, gostam muito de perguntar. Aqui já no Labela Itália, como sabe, eu gosto muito de história. Eles perguntam muito como é que nasceu o vinho, tipo, as 20 regiões da Itália, o melhor de cada um. Aí, tipo assim, como eu lhe falei, eu sou um cara noturno. Assim como você, eu gosto sempre de estar folheando algo novo. E todo dia no mundo do vinho há algo novo para a gente aprender e repassar. E os clientes também. Assim, a gente fica muito recluso aqui na nossa capital. Você acabou de voltar da Argentina, correto? Não, a Argentina eu fui em 2018. 2018. 18. Tipo, e eles viajam constantemente. A América do Sul faz um pulo, a Europa, e eles vêm com a munição. Aí, tipo, eles ligam pra cá. Aí Sim, eles perguntam: já eu tô nessa região aqui, qual o vinho melhor? Eu falei assim: não vá pelo vinho, vá pela uva e vá pela vinícola boutique, porque geralmente são aquelas marcas grandes, né? Tipo, vão muito pela grife. Eu falei assim: ó, fuja da grife. Aí eles voltam com vinhos excelentes, de excelente custo-benefício. com certeza, com certeza. Então, assim, o conhecimento é o que abre caminhos, né? Abre caminhos para os clientes. E é muito bom esse contato que a gente tem. É muito bom você conversar com o cliente que se interessa por vinho, se interessa pela gastronomia como um todo, né? Ele sabe realmente o que é que ele está fazendo no restaurante, pela experiência que ele busca. Então, é fantástico. O interessante da nossa profissão aqui, na nossa capital, aqui em Fortaleza, é que assim, nós somos poucos. A capital de Fortaleza tem mais de 5 mil restaurantes, mas tem pouco profissional na área. E tem uns clientes incomuns. Às vezes tu apresenta um vinho na mesa que tem na mesma carta de outro restaurante e ele fala o nome do sommelier, que ele decorou. Ó, eu tava na DOC e o Tony me ofereceu esse vinho aqui branco. Aí eu falei assim, esse é bom, você tem na sua carta? Aí eu falei assim, ó, eu não tenho esse rótulo específico, mas eu tenho uma uva. A gente pode comparar o meu e o do Tony. Isso ocorre nas mesas, isso é muito interessante. Muito interessante, né? Ele é muito interessante. Ele faz o comparativo. O comparativo é muito interessante pra gente. E, e aqui no nosso o nosso intuito aqui do Labela Itália é, tipo, em colocar a cultura italiana, europeia, né? No consumo de vinho, né, na gastronomia, com os pratos típicos de cada região, que a gente estuda cada região. E tirar esse também um preconceito com alguns vinhos, porque a gente está numa região litorânea aqui, que era para a gente vender muito mais, né, proporcionar as experiências com vinhos brancos, rosés e espumantes. E é o inverso. Inverso, a gente pede mais É o tempo. inverso, é algo tipo cultural, né? Nós, como a gente fala, até brinca com nós cearenses, né? Tá 36 graus, a gente tá tomando café. A gente toma café. A gente toma café. Aí agora eu tô nessa missão agora, eu tô num projeto junto com o Ligeríssima, que é dos braços do Labela Itália, a gente fazer a harmonização de vinho, pizza com vinho. Porque vem na nossa cabeça, pedir uma pizza, ou vem um refrigerante, ou cerveja. A gente está com esse projeto já, começou a andar já o Ligeiríssimo, e a gente está, vamos dizer assim, a pequenos passos de onde a gente quer chegar.
que é já o cliente já pediu a pizza e falando, já quero com aquela uva. Esse daqui, ó, eu quero com a Sangiovese. E os clientes daqui eles começam a assimilar, decorar e procurar se isso que eu estou falando na mesa é verdade. Isso acontece também na tua área? Sim, sim, eu creio que o cliente sempre ele quer, né, que é o retorno que é o resultado, né, de toda daquela indicação, ele quer realmente comprovar aquela experiência, né? Então o cliente ele faz realmente essa comparação. É. Aqui no Label Itália também a gente tem, assim, a gente não vende pratos, a gente vende experiências, né? E o interessante da minha parte, que é a adega aqui, é quando o cliente pede, tá começando o mundo do vinho, ele pensa que eu vou levar o mais caro. Sim. Eles já vão te assustar. Aí tu leva um vinho já de excelente custo-benefício. Aí ele falou assim, qual é seu nome? Eu me apresento, né? Falei assim, Rangel. Ele falou assim, cara, eu pensei que ia levar o vinho mais caro. Aí eu falei, não tô aqui pra vender vinho caro. Tô vendendo aqui a sua experiência. Me fala o perfil, o último vinho que você tomou, né? Que geralmente você fala assim, não gosto de vinho porque vinho é amargo. Aí tu pergunta a ele assim, qual foi o último que você tomou? Aí ele fala assim, eu tomei um chileno, um Cabernet Sauvignon. Na tabela lá, o Cabernet Sauvignon eu tomei um Stanic. Eu falei assim, não, vamos pelo começo. Algum deles tem medo, eu gosto de brincar. Eu falei assim, ó, se você não gostar, eu boto na conta do garçom. Eu boto na conta do garçom. Eu começo o quê? Um Pinot Noir, quando eu tinha aqui um Gamay, um vinho bem mais leve, né, um vinho leve, e assim vai começando. Eu tenho um grupo de senhoras que vem aqui, que uma delas não tomava vinho por nada, porque disse que é amargo. Mas eu descobri que ela teve uma má experiência, ela foi para um outro local e colocaram um vinho de Cabernet Sauvignon com Petit Verdot. Ela, na boca dela, ela falou, é fel. Ela já está acostumada a tomar Quinta do Morgado. Eu gosto de vinho leve, doce. Eu falei, calma. Vinho na nossa seita. Vamos começar. Aí eu coloquei um Pinot Noir do Chile. Até então, na mente dos nossos clientes, né, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, só existia 3 uvas em todo mundo. Que era Merlot, Cabernet e Cabernet Sauvignon. Quando eu falo que lá em Portugal há mais de 40 tipos de uvas, na Itália tem mais de 30 tipos de uvas, eu falo assim, Rangel, esse mundo não descobriu. Eu falo assim, a gente tem um leque tão grande de opções de uva, de harmonização, que é infinita. E isso é o lado bom da nossa profissão. Com certeza. Então, assim, passa também por essas situações, né, corriqueiras. Então, assim, quando o cliente diz assim, eu não gosto de vinho, eu digo, às vezes o senhor não tomou o vinho certo. Eu tenho um vinho aqui para todos os gostos, desde o mais seco ao mais doce possível que você possa imaginar. Ah, você quer um frisante, eu tenho um lambrusco. Então, assim, tem N possibilidades. Não é possível que o senhor não vai gostar de nenhum desses, só se realmente você não gostar de vinho mesmo, né? Ó, isso aqui eu aprendi com a Ilka, a nossa colega. Ela falou assim, ó, o vinho é igual perfume. Você tem um perfume para qualquer ocasião. Aí quando eu vejo um casal, vejo o perfil, falo assim, qual a ocasião de hoje? Não, nós comemoramos um casamento. Aumenta a gama. Estamos começando hoje. Vai devagar. É assim vai. Isso. É assim vai. E isso eu acho que deve acontecer bastante contigo lá. Assim, senhores, o Doc é um dos nossos parceiros também, né? Um do nosso grupo. Lá é algo colossal. Na tua adega tem quantos rótulos lá, Tony? Temos mais de 500 rótulos. 500 rótulos. Mais de 500 rótulos. E temos a nossa Wine Emotion, que compõe 40 rótulos de vinho, assim, que você pode experimentar desde 60, 90 e 120 ml. Ter uma experiência com o vinho de sua preferência, sem que tenha que abrir uma garrafa. Então é algo inovador, é algo extraordinário. É bem interessante. O senhor colocar aqui, eu vou perturbar para colocar um aqui também. Pois é muito bom. Aqui na minha adega eu tô com 120 rótulos, que vai abranger várias partes do mundo, mas dando ênfase no nosso país de origem, que é a Itália, eu tenho um vinho das 20 regiões, eu tenho da maioria. E eu procurei, assim, junto com o nosso parceiro Opção, achar o melhor de cada região. Não por marca, mas pela uva, pela história da vinícola. Tem aqui, nós temos alguns vinhos que não encontrei em outros restaurantes, que são uvas exóticas para o nosso público, que lá fora é bem conhecida. Né? Com a uva Agrilo, a Zibibo. A Zibibo, pouca gente conhece a Zibibo. Eu não tenho Zibibo na carta. Tem 500 rótulos e não tem Zibibo. Não tem Zibibo. Quando eu encontrei a Zibibo, né, descobri de onde ela veio, aí o pessoal, nome engraçado, né, Rangel?
Aí eu falo assim, cara, a Zibibo nem italiana não é. Ela é norte-africana. Aí, na África faz vinho. Eu falei, tem, rapaz, a África é gigante. Ela tem mais de 50 países, se não me engano. Lá tem, no norte da África tem a Zibibo, que foi lá para a ilha de... O nome da ilha onde faz a Dona Fugata. Panteleria? Mantelaria. E lá se destacou. Porque também tem outro nome. É Moscato Alexandria. Moscato Alexandria. Aí é bom, é interessante que alguns chegam aqui muito europeu, belgas, franceses, e chegam os italianos que trazem, falam de uma uva que tem aqui, só que aqui muda o nome. E no caso é esse, eles chegam pedindo Moscato Alexandria, eu falei assim, eu não tenho. Aí ele viu na adega, mas Dona Fugata. Aí eu falei, não, é Zibibo. Ele, não, é a mesma coisa. Mesma coisa. E eu, como sommelier, eu não sabia. Isso aqui é interessante, né? As uvas mudam de nomes, né? De país para país, né? Um exemplo mais esse aqui eu sei que ele vai cortar, né? Essa parte ele corta, né? Então, assim, um bom exemplo é a Tempranillo. A Tempranillo, ela, dentro da própria Espanha, nas suas regiões, ela muda de nome, né? Tinta del País, Tinta del Toro, Sensibel, Olho de Lebre. E em Portugal também. Dessa Portugal, ela já vira aragonês. E Tinta Roriz. Tinta Roriz. E é a mesma uva. Aragonês Tinta Roriz no Douro e aragonês no Alentejo. Então, assim, e é a mesma uva. É a mesma uva. Já pensou? Mas assim, ela não seria a mesma uva, né? Mas como sabe, a uva, a videira é um ser vivo e ela vai proporcionar o que ela encontra no solo. Às vezes é a mesma uva. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui da uva primitivo. Ela é mesmo Zinfandel. Aí só vão lá para os Estados Unidos, pega Zinfandel, achando que vai encontrar uma primitivo. Essa é a mesma uva, muda o nome, mas duas proporções diferentes. Como é falado, né? Se eu plantar uma videira aqui e outra no DOC com a mesma uva, vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a garrafa é como você viu. Cada garrafa tem uma história. Tem uma história. Tem uma história por trás, desde a escolha do solo. Então, por isso, assim, nós nunca deveríamos, né, criticar um vinho, né? Porque por mais em conta que ele seja, ele tem uma família por trás, tem desde a escolha do solo, a que uva plantar, a produção do vinho na cantina, tem o garrafamento. Então, assim, é uma história. Então, o vinho leva consigo uma história, então merece todo o respeito, né? Para que não se faça isso, para que não se critique. Cada vinho tem o seu devido valor. Então, assim, tem vinhos que foram feitos para custar R$50, tem vinhos que foram feitos para custar R$10.000. Então, vai depender da proposta e depender se você está disposto a investir. Então, isso é o que eu penso sobre o valor de vinho. Então, assim, vai depender do momento, da ocasião. Uhum. Então, existe vinho para todos os gostos, é o que eu gosto de dizer. É vinho para todo gosto. O mundo do vinho ele é muito rico, ele é muito rico. Tipo, eu digo para todo mundo, vamos ser infiéis. Não fica fiel a uma uva, fiel a um rótulo. Vamos ser infiéis, porque o leque é muito grande. Ele é muito grande. Todo dia tu pode provar uma uva diferente. Vá num restaurante, procura um profissional, procura o sommelier. Ele está lá não para vender vinho, ele está para proporcionar uma experiência de harmonização. Que às vezes você, sem querer, pega um vinho tinto, pega um peixe de carne branca, que acontece, vai dar um gostinho de ferro, aí vai chamar o gerente falando que o prato está ruim ou o vinho está estragado, e não é. Só foi o erro na harmonização. E por isso que eu digo para os empresários de Fortaleza, foquem nessa parte. Contratem sommelier, ou então peguem um bom mestre e transformem em um sommelier. Isso, venda com qualidade, né? Então, assim, acho que a gente tem que vender realmente o nosso produto, mas com qualidade. Então, com um profissional da área, que possa tirar alguma dúvida do cliente, certo? Então, assim, proporcionar essa experiência ao cliente, né? De uma maneira mais assertiva, né? Isso mesmo. Tony, a gente está com, como eu te falei, um projeto de fazer harmonizar a pizza com o vinho, e eu tenho uma pizza aqui que ela é feita com molho pesto, presunto crudo e grana padã. Qual uva tu colocaria para harmonizar com essa pizza? Colocaria um Sangiovese. Sangiovese? Sim. Mas assim, algo específico da Toscana, tipo um Morellino, poderia ser um Chianti. Poderia ser um Chianti, né? Tem presunto cru e tem o queijo, né? Embora que seja o parmesão um queijo mais
estruturado, mais encorpado, mas a acidez do vinho casaria bem aí com o peixe também, né? Tem toda essa parte aí. Eu iria de Sangiovese. Show. Tu tem algo, assim, algo interessante que aconteceu, algo marcante, algum atendimento, assim, algum acontecido em relação ao mundo do vinho que aconteceu contigo? Algo marcante foi a minha viagem, né, para a Itália, então creio que isso foi algo que me marcou bastante no mundo do vinho e foi um divisor de águas, né, a tudo que eu pensava sobre o vinho, né, já foi quando voltei dessa viagem, foi algo, já voltei com outras ideias, com já vendo o vinho de uma forma mais ampla, né? Então essa viagem me ajudou muito a reformular meus conceitos, né, a Foi qual respeito parte do da vinho. Itália? Então, desculpa me cortando. Eu fui para Puglia, em 2019. Viajei com o Enzo, né, que na época ele era um dos mestres da casa, então ele é de lá, da Puglia, e ele me convidou. Ele até brincava e dizia assim, Antônio, você não pode ser sommelier sem antes ter passado por cima da Itália, né? Tem que pelo menos passar de avião em cima da Itália. Ele costumava brincar. E a gente passou 18 dias, né? Pude conhecer mais da Primitivo, né? Tomamos bastante Primitivo, Negro Amaro, né? E a gente deu um pulinho também, fomos até a Campanha. Na Campanha a gente visitou o Mastro Berardino, que é o produtor mais famoso da Puglia, do sul da Itália, o famoso Taurasi. Já te perguntar se for lá, ir para esse local específico, ter provado Taurasi, é meio que não tem isso. Visitamos Avellino, uma cidade linda, que faz o famoso, né, Fiano de Avellino. Depois teve essa visita, né, a Mastro Berardino, lá em Avellino, na cidade Mas de Avellino. em média de custo, um vinho em euro, tu gastava quanto numa garrafa, lá um exemplo? 3 euros. 3 né? euros, Então, né? todos os dias, quando eu ia ao supermercado, o Enzo ia ver alguma coisa para comprar e eu ficava nas prateleiras, nas adegas dos vinhos, só vendo aquilo ali e ficava bobo com tanto vinho e com os preços. Então, todo dia eu comprava 1 ou 2 garrafas de vinho para a gente tomar no almoço e no jantar. Então, eu lembro que nessa viagem a gente provou 54 vinhos. Então, todo dia a gente tinha que provar porque era para aproveitar. Aproveitar, conhecer novas uvas, Bombino Bianco, uvas que nem chegam aqui, Malvasia Nera. Então, Itália é o país que tem a maior riqueza ampelográfica, né? Então, você tem que aproveitar estando lá. Aí a gastronomia, principalmente do sul da Itália, que é mais voltado, né? Ali tem uma influência marítima também, com vinho branco que deve ser excelente. Isso, a gente visitou de Mastro Berardino, né? A gente visitou um resort que era Radicchio, onde foi uma experiência enogastronômica maravilhosa, né? O chefe veio até a nossa mesa e provamos coisas, cada prato, desde o primeiro até o último, a partir da entrada, quando vinha o primeiro prato, você esquecia a entrada, porque o primeiro prato com vinho era maravilhoso. O segundo prato já fazia você esquecer o primeiro. E a sobremesa, harmonizada com o vinho também, né? Fazia você esquecer todo o resto do jantar. Então era algo bem colocado. E para se comunicar, como é que tu fazia? Ah, porque assim, ó, tu sabe que as 20 regiões da Itália, cada canto é como se fosse nosso Brasil, que é tão grande, né? Sim. Lá eles não falam italianos, na região de Nápoles ali, eles falam napolitano. Isso. Eu digo que eu passo aqui em agosto, férias na Europa, eles vêm aqui para o restaurante, eles mesmo não se conseguem se comunicar. O Enzo me ajudava também, né, com algumas coisas, mas ele fala barletano, então ele me ajudava. Italiano eu entendi um pouco, né, entendi um pouco de italiano, mas barletano era um pouco mais difícil, né, que é uma mistura, como Barletta foi uma região dominada, a cidade de Barletta estava na região dominada pelos franceses, já foi, então o dialeto é uma mistura entre francês e italiano, então ficava um pouco difícil para mim, mas dava para desenrolar. Mas é verdade, assim, aqui a gente tem aquela figura, né, do napolitano que só fala com as mãos gesticulando, né? É fato mesmo ou é só coisa de filme norte-americano? Não, eu acho que todos os italianos gesticulam muito, né? Eles usam muito a expressão corporal, então é típico dos italianos, não é só de região, todos são assim. Eu acho interessante que não chega aqui os napolitanos, eu gosto deles, né? Eles chegam com aquela gola alta, aí eles falam italiano assim, ó, tchau, aqui c'è italiano. Aí alguns falam assim, ei, eu italiano, ó. Ele fala assim, é italiano daí. E eu sou italiano. E napolitano.
Por conta dessa divisão toda da Itália, né? E eles, como se fossem países que eles defendem muito o seu lugar. Então, Barletta... Eles são muito bairristas, são muito bairristas. Então, Puglia é a terra da burrata, né? Então, eles valorizam muito o seu produto. Então, assim, pães, por exemplo, na Puglia fica Altamura, tive o prazer de visitar. Altamura é patrimônio da Unesco, são os melhores pães do mundo, então é o pão de Altamura. Top. Então não é à toa que eles valorizam muito a gastronomia, né? Então eles defendem com unhas e dentes, né? É uma coisa muito rica deles. E assim, eu acompanho muito, eu adoro o documentário, essas partes da enogastronomia, do bairrista, o estilo de falar, o modo de se vestir, porque só devido o sapato um reconhece o outro de cada região. Isso. Pois é, então na volta da Itália, eu tinha um dia e o Enzo, a gente veio de carro, né? Veio de carro da Puglia até Roma, e eu poderia escolher conhecer Roma. Ele disse: você quer conhecer Roma ou você quer conhecer mais uma região vinícola? Então, como o meu negócio era, eu acho que eu cometi até um sacrilégio, não conhecer os pontos turísticos de Roma. Aí eu disse: não, prefiro conhecer. A gente foi para Frascati. Então a gente visitou a cidadezinha de Frascati, linda, numa montanha que pertinho de Roma também, né? Mas preferi conhecer mais uma região, né? A região a cidadezinha de Frascati. Bom, então resumindo, essa viagem tu assimilou... Do Lázio, né? No Lázio, Lázio, tu absorveu muita cultura, né? E tipo, o teu leque agora de uvas aumentou com certeza? Né? Em proporção agora, tu falando aqui quando tu estava no sul, da Bobino, né? Sim, Bobino Bianco. Bobino Bianco. Tem muitas uvas, muitas uvas. A minha carta aqui, eu saí tipo garimpando, né? Como eu estava falando no começo do vídeo lá, garimpando, procurando algo totalmente diferente que chamasse a atenção do nosso público local. E não seja algo também muito tão estranho. A gente fala assim, não é estranho, mas assim, exótico. Uhum. E eu consegui colocar na minha carta hoje, eu tenho 128 rótulos, alguns são exclusivos. E as uvas brancas se destacam bastante em relação a não ser tão conhecidas, e isso agregou muito a minha carta, porque assim, um cliente que está entrando no mundo do vinho, eles querem ir logo pro tinto. Eu já consegui, eu migro pro branco e ficam fascinados. Pois é, às vezes quem não gosta... Conheço pessoas, né, colegas que estão entrando agora no mundo do vinho, e ao se deparar com o branco, eles preferem os brancos porque eles são mais leves, né? Mais leves, mais frescos. Então, até pela questão da temperatura, se assemelha mais com a cerveja, né? Uhum. São bebidas mais gelados, né? Pelo menos os brancos leves, frescos e aromáticos, né? Eles já é um bom começo. Então, eu vejo assim, não importa qual valor de vinho, importa que você comece. Não importa que você tenha, né? Que você entre para esse mundo fascinante, o mundo de Baco, que é um caminho sem volta. Então, quando as pessoas começam, né, a perguntar sobre vinho, eu quero saber, pode ocorrer na sua cabeça. É um caminho sem volta. Eu brinco com os clientes, falo assim, venha para a nossa seita. Um mundo, o vinho é algo que eu sempre digo assim, você gasta, você investe, e no outro dia você amanhece mais rico. A gente absorve conhecimento. Isso. Show de bola. Senhores, aqui o nosso Brinda Essa, a gente está em 3 plataformas. Vamos estar no Instagram, vamos estar no Spotify e vamos também estar no YouTube. Estou aqui com o Tony, e para a gente, o Labella Itália, para mim particularmente é uma honra ele estar aqui com a gente. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.